Boa tarde, professores, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho do caso clínico 1 e a gente vai começar com a apresentação do paciente. O paciente é do sexo masculino, possui 47 anos, uma altura de 1,78 m, pesa 81 kg e tem um IMC de aproximadamente 25,5, que é um valor que caracteriza sobrepeso. O paciente trabalha como empresário de obras e não pratica exercícios físicos regularmente. Apresenta uma fratura bilateral no tornozelo, mais especificamente no calcâneo. Para a história da lesão, em fevereiro de 2024, o empresário visitou um prédio em seu trabalho que ainda estava no início de sua construção. Tinha apenas o primeiro andar e uma parte do segundo. No projeto do prédio, era para ter uma sacada por apartamento. Então, os pedreiros não construíram uma parte da parede para servir como uma passagem para a sacada e pregaram uma madeira naquele espaço como forma de proteção temporária, até que terminasse o resto do serviço. Entretanto, quando o empresário decide analisar como seria a vista da sacada, ele apoia as mãos na madeira de proteção, pensa em se apoiar e botar a cabeça para fora, mas a madeira desprende e o empresário então cai do segundo andar de pé, quebrando o calcânio de ambos os lados. Ele foi levado ao hospital, onde fez um raio-x e posteriormente uma cirurgia com o intuito de colocar uma fixação no calcânio. Não conseguia se manter de pé e foi direcionado a iniciar fisioterapia com um fisioterapeuta especializado em ortopedia. Agora também a parte da lesão, uma coisa que eu fiz do meu trabalho foi ir até uma obra onde meu pai e eu estávamos trabalhando e num tempo livre eu gravei um vídeo de como é que seria a queda desse paciente, que ele caiu do segundo andar, eu e meu pai a gente estava no quinto andar, mas mesmo assim dá para ter uma boa noção de como perigoso pode ser, então a gente vai mostrar esse vídeo agora. Aqui agora a gente está na obra do meu pai, que é uma situação bem similar que o nosso paciente estava. Ele estava no segundo andar de uma obra que ainda estava em construção e ele chegou perto, aqui de uma parte que não tinha parede, mas tinha essas proteções de madeira. O que aconteceu com o nosso paciente é que ele foi se apoiar numa dessas proteções, mas ela cedeu e caiu, que levou a fratura bilateral do calcânio e ele foi direto para o hospital depois. O que eu imagino que tenha acontecido é que a madeira ela não é pregada, ela só é colocada. E quando ele foi se apoiar, ela pode ter saído dessa parte. E com isso ele foi junto e ocorreu na queda. Aqui agora dá pra ver que é uma queda bem alta. Aqui no quinto andar bem alta. No segundo andar também foi. E dependendo do lugar que ele tenha caído, pode ter ou amortecido um pouco ou piorado a situação. Geralmente aqui nas obras tem partes que tem areia, partes que tem a caixa d'água e tem algumas partes que tem uns destroços. Então, se ele caiu na areia, provavelmente foi amortecida a queda. Se ele caiu onde tem uns destroços, teria feito um estrago muito pior. Mas se ele caiu nesse chão duro e liso, ficaria no meio termo. E aqui agora estamos no segundo andar, que foi onde ele teve a queda. E pra gente fazer uma comparação, eu vou jogar esse pedaço de tijolo ali embaixo. Isso seria pra gente poder entender a força da queda. Só que ao invés de algumas gramas, seria 81 quilos, que era o peso do paciente. Voltando agora para a apresentação, a gente tem a descrição anatômica. E é importante falar que o pé é uma parte do corpo que tem como principal função a sustentação do corpo e a sua locomoção. Possui 26 ossos, que são eles: os 7 ossos do tarso, o talos, o calcâneo, cuboide, navicular, cuneiforme medial, cuneiforme médio e cuneiforme lateral. Existem 5 ossos do metatarso, que são os ossos 1 até os 5 do metatarso, e existem também as 14 falanges. A falange distal e a falange proximal, do dedo 1 ao 5,
e a falange média do dedo 2 ao dedo 5. O dedo 1 não possui falange média. Além do mais, o talos possui uma articulação sinovial com os ossos da tíbia e da fíbula, permitindo uma amplitude de movimento de cerca de 65 graus para a flexão, que seria o total de movimento da flexão dorsal com a flexão plantar, e também 35 graus para inversão e 20 graus para inversão. Em relação à inervação do pé, estão presentes 7 nervos: o nervo surral, o nervo plantar medial, o nervo plantar lateral, o safeno, os nervos fibulares superficiais e profundo e os ramos do calcâneo. Aqui, em anatomia de superfície, a imagem, aqui na esquerda, representa o raio-x com foco no pé direito do paciente, visto de um plano sagital. É possível observar com clareza ossos da falange distal do 1, da falange proximal do dedo 1, o cuneiforme medial, o navicular, o talos, o calcâneo, que eles estão destacados, e também o calcâneo, por sua vez, se destaca devido à fixação e alguns pinos que foram colocados. Além do mais, percebe-se a fratura em sua parte mais inferior, que se estende de maneira oblíqua até a parte mais superior do calcâneo. E agora, saindo um pouco do raio-x, eu não tirei uma foto do meu pé, porque está bem frio, então eu só peguei umas imagens do Google mesmo. E o que a gente pode ver de anatomia de superfície, sem ser um raio-x, seria as falanges. São as partes mais diferentes do pé, mais destacadas. E também a parte do calcâneo, que tem uma saliência para fora, né? E essa é uma parte muito importante para manter o corpo em pé. Recentemente eu tenho treinado para poder fazer bananeira, e como na mão não tem essa saliência tão forte, é um movimento bem difícil de fazer, de se equilibrar. Muitas vezes eu acabo caindo para trás. E com o pé não tem muito disso, por causa do calcâneo mesmo. E um paciente que teve essa fratura não tem condições de se manter em pé. Em relação a alterações funcionais, o paciente teve diversas alterações funcionais agravadas pelo fato do calcâneo ser um osso muito importante para a sustentação do corpo em pé. A flexão plantar, o tornozelo, que tem uma amplitude de movimento de 45 graus, tem uma redução para cerca de 25 graus. E a flexão dorsal, que em condições normais tem 20 graus, caiu para apenas 10 graus de amplitude. Essa redução na amplitude ocorre devido à dor causada pela fratura, além da cirurgia de fixação. O paciente sente dor quando o seu tornozelo é estendido além da nova amplitude, e também quando o calcâneo é comprimido de alguma forma, seja pisando no chão ou ativamente apertando a região. Dessa forma, o paciente estava incapacitado de andar e recomendaram o uso de cadeira de rodas, o que durou um período de mais ou menos um mês. Após sua recuperação, que foi um momento de inatividade, o paciente teve perda de força muscular nos membros inferiores. Ele foi instruído a praticar exercícios leves, com as pequenas caminhadas, sempre com o auxílio de um fisioterapeuta, e foi evoluindo com o processo, sendo capaz de ter uma recuperação completa. Bem, então esse foi o meu trabalho. Gostei bastante de fazer essa análise clínica, poder pesquisar sobre o paciente, como é que foi ocorrendo as coisas, do que aconteceu, o problema que ele teve, e parar para pensar que algum dia, como fisioterapeuta, você vai estar trabalhando nesse ramo e podendo ajudar esse tipo de situação. Espero que vocês tenham gostado também. E fico ansioso para poder começar o trabalho do caso clínico 2. Até mais.